Graças ao Senhor, né? Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Meu sentimento hoje foi de falar sobre o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, o Senhor criou o Jardim do Éden. Foi a primeira criação, não é? Onde tinha plantas e ele deu aos seus criados, que era Adão e Eva. Ele fez o Adão dormir, um profundo sono. Não sei se você já prestou atenção. A Bíblia lá em Coríntios fala que Cristo é o último Adão. Então, se Cristo foi chamado de Adão, naturalmente Adão, o Adão que Deus criou, era Cristo. E colocou no Jardim do Éden. Tanto é verdade que não foi Adão que pecou, foi a Eva que pecou. A Eva pecou e o Adão salvou ela. A verdade é essa. Então, quando Adão teve um sono profundo, foi o mesmo que Cristo teve no Calvário, quando ele foi no Calvário. Interessante isso. E ali já começou o plano de Deus, é isso que eu quero dizer. Deus começou o seu plano no Jardim do Éden. Quando ele colocou o homem ali no Jardim do Éden, ele colocou o homem para cuidar do Jardim do Éden. Na verdade, o Jardim do Éden, ele só existia nos céus. O Jardim do Éden estava entre os anjos, né? Entre Deus, né? E ele trouxe para a terra, quando ele criou o homem. Veja o amor dele, a dedicação dele, o tanto que ele amou esse homem, a ponto de trazer o Jardim do Éden para a terra. E quando ele trouxe o Jardim do Éden para a terra, o que nós encontramos ali de precioso? Duas árvores. A primeira árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ali instalado bem no centro do jardim. E a segunda árvore, ou a mesma, em primeiro também, especial, a árvore da vida. O que significa essas duas árvores? E aonde elas estão? Aonde está o Jardim do Éden? Quem é o Jardim do Éden? Cada um de nós, dentro de nós tem o Jardim do Éden. Deus cuidou tanto de colocar dentro de nós o Jardim do Éden. Simbolicamente, nós somos o Jardim do Éden. E esse Jardim do Éden, ele então recebeu essas duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Presta bem atenção. É uma árvore ruim? Claro que não. Deus tinha ela no seu plano? Sim. O plano de Deus estava estabelecido com a árvore do bem e do mal, do conhecimento. O homem precisava passar por tudo isso para receber de Deus a árvore da vida. Sem você passar pela árvore do conhecimento, você não recebe a árvore da vida. Você não sabe o que é a árvore da vida. A árvore da vida traz experiência de vida. Graças ao Senhor que nós, então, vemos aqui. E hoje nós vamos falar primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como essa árvore funciona? Ela não deixou de funcionar. Ela não foi arrancada.
Deus não chegou a dizer assim: eita árvore, não sei por que eu te coloquei você aqui. Não, pelo contrário, ele colocou ela e ela está lá, dentro de nós. A verdade é essa. Vamos falar já diretamente. Então, quando eu recebo a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela é o pecado. O que é o pecado? É uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ele tem muitos nomes. Ele tem nome de anjo da luz, quando ele caiu, para ser anjo das trevas, Satanás. E ao receber esse nome de Satanás, ele recebeu também o nome de pecado, tentador, o acusador dos nossos irmãos e de nós. Todos esses nomes o pecado tem. Então, como a árvore da vida é uma pessoa, Cristo, a árvore do conhecimento também, a árvore do pecado, é uma pessoa. E ela está entre nós. Ela se estabeleceu entre nós ou dentro de nós. Ela está estabelecida dentro de cada um de nós. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos usar o bem, usar o mal, podemos. Então, o que é o mal que essa árvore produz? A árvore do bem e do mal, ela produz morte. Morte, sim. Ela produziu morte na Eva. Mas por que ela alcançou a Eva? Presta atenção na história. Deus disse que não era para Eva sair de perto de Adão. Mas, assim que Deus saiu de perto deles, o que a Eva fez? Abandonou o Adão. Foi passear no jardim, longe de Adão. Então, esse pecado, que é uma pessoa e que não tinha o corpo ali, mas que recebeu o corpo de uma serpente e assim causou o mal na Eva. A Eva ouviu aquele pecado falando com ela e se interessou pela árvore. Por que se interessou? Porque na realidade o fruto dela parecia de aparência boa. Quais são os frutos da aparência boa? Os frutos da aparência boa: o poder aquisitivo. Os frutos da aparência boa: o amor próprio, não é? Os frutos da aparência boa. O homem tinha tudo e praticava os frutos que era aparentemente bom. Além disso, o pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela possui o poder de nos dar inteligência, sabedoria. Sim, recebemos sabedoria. Tiago chamou essa sabedoria da terra. Sabedoria secular. A sabedoria que vem de Deus é do alto e a do século é da terra. É dali do Éden, que está dentro de nós. E essa árvore, então, ela produziu dentro de nós a inteligência, a sabedoria. Vamos dizer assim, o homem é tão inteligente que criou remédios para curar doenças.
dá a impressão que o homem quis dizer assim: Deus, não preciso mais de você. Agora eu crio o remédio das ervas que você me deu e a inteligência que eu recebi do conhecimento, e agora eu vou produzir remédios. Ou então, eu vou fazer bem para alguém. Alguém que precisa. Eu tenho poder aquisitivo. Eu vou ajudar. Não é assim? Quantas vezes uma pessoa até ajuda? O outro pode até dizer assim: nossa, que pessoa boa, pessoa maravilhosa, pessoa que me ajudou na hora que eu estava na dificuldade. Precisamos ter esse cuidado, porque esse é o fruto da árvore do conhecimento. Ele se manifesta em nós, nessas ocasiões. Outra coisa, o homem, quando Deus colocou ele na terra, ele não tinha o carro, ele não usava nem o camelo, nem o cavalo, ele não usava nada. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal deu a inteligência para ele usar o camelo, o cavalo, o boi. E deu também inteligência para ele progredir cada instante mais, cada época. Na nossa época de hoje, nós estamos bem adiantados. Um homem constrói um avião. O avião é bom? O avião é do bem? Claro que sim. O avião encurtou o mundo. Através do avião eu viajo para o estrangeiro, viajo para outros países, rapidinhos, quando eu não poderia nem sequer ir. Então ele é do bem, então ele é bom, o avião é bom. Mas o avião também foi criado para matar. O avião de guerra, os tanques, os canhões, os caminhões, são chamados no Apocalipse de fera das terras, fera da terra. Eles são as feras da terra. O caminhão, o avião, a fera do ar, o canhão, a fera na guerra. Enfim, as mortandades. A terça parte dos homens morre através de um desastre, através de uma briga. Uma faca, por exemplo. A faca é útil. Cortamos carne, aprimoramos as nossas coisas, nossas ferramentas através da faca. Foi criado outras ferramentas espetaculares, ferramentas que nós graciosamente usamos para fazer as nossas coisas, fazer nossos maquinários, fazer nossas casas. Tudo isso está na árvore do bem e do mal. Mas tudo isso que tem o bem também tem o mal. Então, nós vemos que uma faca mata. Um homem pode matar uma mulher, um casal pode se acabar. Hoje é tanto quanto comum, está crescida essa árvore dentro de nós. Ela está crescida, ela se formou uma árvore frondosa, porque é um absurdo hoje. Ontem eu li um artigo que uma mulher, o marido, prendeu ela no banheiro, não sei quanto tempo. Ela estava definhando ali. Então, isso está no bem, está na árvore do bem e do mal. Pais que matam filhos, mães que jogam filhos pelas janelas, outras que são capazes de cortar o pescoço, cortar a cabeça, jogar na lata do lixo. Tudo isso está na árvore do bem e do mal. Um filho, o nascimento de um filho é um bem.
mas a morte de um filho é mal. Então essa é a árvore do bem e do mal. Ela produz todo esses artigos. Produz o bem. Ela dá poder aquisitivo, da inteligência, da sabedoria. O homem trabalha, o homem procura até trabalhar, o homem quer trabalhar, é do bem, mas está na árvore do bem e do mal. Ela é a mesma árvore. Então essa árvore, ela jamais vai desfazer do plano de Deus. Ela vai estar ali ao lado do plano de Deus. Ela vai estar sendo executada às medidas certas. Quando Deus precisa, Ele autoriza o pecado a fazer o uso da árvore do bem e do mal. Por isso esse pecado é um homem, um ser, é um anjo, né? E assim como Cristo desceu dos céus como um anjo, se tornou homem, fez um trabalho maravilhoso. Assim também o pecado. Ele está fazendo um trabalho para considerar o trabalho de Deus. Como que eu vejo um defeito no meu rosto? Por exemplo, se eu estou saindo de casa de manhã para trabalhar, eu me levanto, vou ao banheiro, olho no espelho e vejo os defeitos que eu tenho. Vejo o que eu preciso tirar do meu rosto. Isso é um bem, não é? Isso é um bem. E eu preciso do espelho. Ele vai me mostrar a situação que eu estou. Assim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela te mostra o que é que você está fazendo. Então você tem o tempo para raciocinar, para voltar para trás. Por que você pode voltar para trás? Porque você tem ali paralelo com você a árvore da vida. Ela está ali com o fruto da vida. Então eu posso recorrer a ela. Eu posso deixar essa árvore do conhecimento. Graças ao Senhor. Essa é a árvore do conhecimento. O pecado, ele está incumbido de tomar conta dela, ou seja, de estar ali debaixo das ordens de Deus. Quando Deus ordenar, ele está ali para praticar o mal ou o bem. Até o bem ele poderá praticar. Alguém poderá dizer, nossa, que coisa, que maravilha, como é bom, recebi um bem. Por exemplo, o homem hoje tem as loterias, ganhar na loto é um bem, não é um bem? Ganhar milhões é um bem. Você pode ganhar? Pode. Agora, como você vai usá-lo? Você vai ter de saber como usar. Poderá até usar. Paulo falou em Coríntios, parece, ou em Gálatas, usa do mundo, mas não abusa. O homem, na árvore do conhecimento, ele produz sapato, ele produz o boné, ele produz camisa, ele produz calça, ele produz agasalhos. Tudo isso ele produz. Que árvore que está isso? A árvore do bem e a árvore do mal. É a mesma árvore. Quem produz? O ser humano natural, o homem. Através do quê? Através do intuito do pecado, que é uma pessoa e que está sempre planejando derrubar o plano de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele acha
que ele ali vai ficar poderoso e vai derrubar o plano de Deus. Agora você tem riqueza, você ganhou na loto sozinho, hein? Olha só. Ah, mas o que eu devo fazer com esse dinheiro? Ajuda o pobre. Olha, o seu vizinho aí é pobre, continua pobre. Dá um dinheiro para ele, ajuda ele, compra um carro para ele. Essa é a árvore do bem e do mal. Esse é o pecado. A personagem dele é essa. Incentivar através do conhecimento, não é? O que mais ele pode falar? Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Vamos falar muita coisa sobre a árvore do bem e do mal. Pode falar também sobre o estudo, conhecimento da Bíblia também. Sim, vai entrar também a Bíblia. Quantas coisas na Bíblia que é do conhecimento do bem e do mal? Será que Davi, quando ele estava fazendo o templo de Deus, o Senhor disse, não, você não vai construir o templo. Sabe por que você não? Por que, Senhor, que eu não vou construir o templo? Ah, porque você é um homem de sangue. Isso não está na árvore do bem e do mal? Claro. O incentivo disso que foi? Mas valeu para Deus? Sim. Deus, através disso, conquistou o coração de Davi e de outros mais, Josué, antes de Abraão, e também outros mais. Nós vamos parar por aqui e amanhã nós continuaremos falando mais sobre essa árvore do bem e do mal. Temos que explicar para os irmãos, para que os irmãos saibam como é que Deus veio salvar o homem. O plano de Deus, depois que nós detalhar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ainda há muitas coisas para relacionar, para deixar os irmãos atentos. E então nós vamos passar a falar ainda muito sobre isso, e após isso vamos falar da árvore da vida, que está também dentro de nós. Graças ao Senhor. Que Deus nos abençoe.